Amém. Amém. Glória a Deus pela tua vida, querido. Nosso pastor está viajando, vai ficar um mês lá na Nova Zelândia. Se ele está nos assistindo agora, pastor Adilson, nós te amamos, já estamos com saudades. Quem está com saudade, pastor Adilson, aqui, levanta a mão. Tem alguns que não levantaram a mão, depois eu vou perguntar no tete a tete aí, tô brincando. Queridos, se alguém quiser um leque, tá aqui, ó. Não aqui, né? Mas você levanta a sua mão, alguém vai entregar para você um leque. Alguém quer um leque, levanta as mãos. Ó, lá, temos lá. Deixa a tua mão levantada que alguém vai entregar um leque. Daí você já vai, enquanto você se abana, né? Enquanto você se abana, você vai ver que você pode fazer uma contribuição, né? Se o Senhor tocar o seu coração. Nossa, mas como estão pedindo dinheiro hoje? Amém, queridos. Quanto mais nós damos, mais o Senhor nos dá. Ninguém ganha de Senhor em dar, amém? Então ali, você vai ter um Pix, uma chave, e pega a chave que vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus pela tua vida. Nós temos uma palavra, eu tenho uma palavra do Senhor que confrontou o meu coração, e esse tablet aqui não me ajuda muito, mas tudo bem, ele é uma bênção. Confrontou o meu coração esses dias, eu estava meditando em algumas passagens, e eu deparei com uma pequena frase desse capítulo, e estamos quase lá, vai dar certo. E eu fiquei alguns dias pensando nela. Ela está lá em 2 Pedro 3,12, que é da onde saiu o tema dessa pregação. Eu fiquei alguns dias meditando nela, pensando na grandiosidade de um Deus tão poderoso que quer nos usar, estabelecer uma parceria. Fala assim: Deus quer estabelecer uma parceria comigo. Amém? Quantos creem nisso? Deus quer te usar, querido. Isso na Bíblia inteira nós vemos isso. Deus quer te usar, e às vezes a gente acha que a gente tem que ter um preparo tão grande para isso, e muitos, no afã de correr atrás de preparo, ou no afã de eu preciso amar mais o Senhor, acabam perdendo essa oportunidade formidável de se colocar a serviço do Senhor, né? Não estou dizendo, isso não tem a ver, não que não tenha a ver, mas você pode ser salvo, sossegado, sentado num banco, mas você pode ser salvo e espalhando essa salvação. Você pode ser usado poderosamente, e o Senhor, nesses dias, Ele tem chamado homens que temam mais a Deus do que a homens, que amem mais a Deus do que qualquer outra coisa que possa existir nesse mundo. Então eu estava meditando essa pequena frase ali: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Não é a passagem que nós vamos trabalhar, mas eu queria só situar vocês, né? Por isso eu não vou ler inteiro, né? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Eu pensei: Deus, como pode nós vivermos essa expectativa da volta, nos esperançarmos na vinda do Senhor, e dela tirarmos forças para vencer um sistema mundial que não está fácil, né? Vencermos muitas investidas do maligno contra as nossas vidas. Mas o Senhor me levou a entender que esse esperar e apressar, ou apressando-se, em algumas traduções também pode ser apressando-se, é um estilo de vida. Eu tentei achar um conceito teológico, mas ali não. Daqui a pouco eu vou trabalhar bem rapidinho o que essa palavra fala. Mas eu tentei achar um conceito teológico, mas é um estilo de vida pautado no Maranata de Deus. É de onde você tira expectativas poderosas para que você viva os seus dias marcados pela glória de Deus, marcados pela presença do Senhor. E nessa passagem, estava meditando, e eu entendi que o Senhor nos desafia. O apóstolo Paulo, um versículo antes, no capítulo 11, ele fala 3:11, né? Ele fala assim: que a sua vida possa ser vivida de uma forma santa e piedosa. Aqui fala: vivem em santo procedimento e piedade, ou seja, é a explosão da vida de Deus.
É a explosão da vida. E quando você vive essa explosão da vida de Deus, você não é simplesmente um espectador de domingo, você não é simplesmente um crente nominal, mas você é aquele que porta a presença. Porta a presença. E essa presença é tão poderosa na sua vida que ela transborda. E nesse transbordar, pessoas vão sendo influenciadas, transformadas. Pessoas querem saber qual é o segredo da tua vida. Então é um estilo de vida que é alimentado pela iminente volta de Jesus. E é claro que é contundente quando nós vemos assim que nós podemos apressar, porque a palavra de Deus fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai demônios. Assim como Cristo foi manifesto, assim o Filho de Deus foi manifestado para destruir as obras de Satanás, assim também você como crente foi manifesto, foi levantado para destruir as obras de Satanás, queridos. Assim como Cristo foi, 1 João 4,17 fala assim: tal qual Ele foi, nós o somos. Ou seja, até a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus que andam transbordando a presença de Deus aonde andam. Então, que da onde você está, o ambiente não é mais o mesmo. O ambiente, se tem doença, a cura. Se tem depressão, vem a alegria. Ah, pastor, mas por que você fala isso? Tal qual Ele é, tal qual Ele foi, nós o somos. É um desafio para a igreja nesses dias que está acostumada a sentar como se assenta num restaurante, e ela olha o menu e ela fala assim: eu quero um cheeseburger duplo com bênção triplicada. E o pastor é o teu garçom: pastor, eu te pago mensalmente para que você me abençoe. Que não é assim. Nós somos despenseiros da glória de Deus. Somos despenseiros da glória de Deus. E quando você vem aqui, a palavra que você precisa ouvir é uma palavra de desafio, porque nós vivemos num mundo, queridos, que é um mundo que nos desafia. É o mundo que está olhando para você e está falando assim: cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? E eu encarnei essa palavra, amados. De tal qual Ele é, eu sou. Sábado passado eu estava andando em Caruaru. E cara, eu começo a andar nos lugares. Eu começo a perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer aqui? É a presença. É a presença, Ele está aqui. Ele está aqui, transborda em mim, Espírito Santo. Transborda, assim como Jesus andou. O que o Senhor faria aqui neste lugar? Eu me lembro que eu vi um cara mancando. Eu perguntei: rapaz, o que aconteceu com você? Ele: gente, estava lá em Pernambuco. Gente, sofri um acidente aqui que minha perna, não vou tentar imitá-lo porque eu não consigo. Sofri um acidente aqui, minha perna, aconteceu tal coisa e agora não estou conseguindo nem andar direito, é muita dor. Eu olhei para ele e falei assim: você crê que Jesus pode te curar? Ele: gente, bichinho. Eu falei: não, estou falando sério, você crê que Jesus pode te curar? E o legal foi a galera que estava olhando. Você crê que Jesus pode te curar? Ele: eu sou católico. Você é crente, né? Eu sou crente, cara, eu creio em Jesus, mas eu estou te perguntando: você crê que Jesus pode te curar? Posso orar por você? Que se você não crê, eu creio. Daí eu pedi para ele ficar de lado, ele já ficou com o olhão estalado assim: estou com medo. É muito legal isso, estou com medo. Daí eu coloquei a mão nas costas dele e comecei a orar. E repreendi aquela dor, aquela inflamação, aquela infecção. Sabe que não é sempre que acontece cura. Mas eu falo: Senhor, mesmo que não aconteça, eu quero orar. Porque eu creio que sempre quando você ora, algo acontece. Algo acontece. Pega essa chave. Pastor, eu orei e a pessoa não foi curada. Oxe, bichinho. Algo aconteceu. Algo aconteceu. Talvez mais uma oraçãozinha pode ser a gota para transbordar o copo e ele alcançar aquela cura. E não é pela cura, mas é porque Deus quer demonstrar o amor dele nas ruas. Assim como Jesus. Você já viu que nos evangelhos as pessoas que eram curadas, elas se sentiam amadas por Deus? Elas ficavam transtornadas. Uau, como pode esse Deus se importar comigo? Eu falei: então vamos orar, vamos. Eu orei.
Vamos fazer um teste aí. Sabe, a gente tem medo de passar vergonha, por isso a gente não fala. Vamos fazer um teste aí dele. Faz o que você não podia fazer. Ele começou. Ele, rapaz. Ele não falou rapaz, ele falou assim, vixe Maria. Não é que funciona mesmo. E a gente recebeu essa semana o pastor Clécio foi lá de volta comprar com ele. A gente recebeu o que ele falou assim, olha, fala lá para aquele pastor. Até hoje eu não senti mais dor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Então este esperando e apressando, ou se apressando, é um estilo de vida de santidade. De entender que você é o portador da presença. Fala assim, eu sou o portador dessa presença. Eu preciso transbordar isso. Eu preciso, é urgente. A Bíblia fala que a natureza aguarda a tua manifestação, até a natureza. A manifestação dos filhos. Aqueles que têm a identidade de Cristo. Semana a gente estava expulsando um demônio. O demônio olhou para mim e falou assim, quem você pensa que é? Eu vou, rapaz, eu sou filho muito amado de um pai apaixonado e na autoridade do Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele me autorizou, agora sai fora, cara. Sabe o que aconteceu? Foi embora. E andando na rua, era o teu cotidiano. Então isso é um estilo de vida. E a Bíblia diz que quando esse evangelho for pregado, Mateus 24:14, o evangelho do reino for manifestado, pregado através de pessoas apaixonadas por Jesus, então virá o fim. Essa palavra, se apressar ou apressar, ela refere-se a um verbo que carrega a ideia de pressa e desejo ardente em sua ação. O uso bíblico desse termo pode ser encontrado em contextos que destacam a importância de agir com diligência e zelo na busca de algo valoroso. Ah, Jesus, a tua vinda é valorosa. E eu tenho urgência, Senhor. Então, todos aqueles que ainda não te conhecem, eles vão te conhecer. Então é um empenho e dedicação para aquilo que é significativo e de grande valor. Tal era a identidade Maranata. Maranata significa hora vem, Senhor Jesus. Hora vem, amado noivo. É para quem ainda nunca ouviu, Jesus prometeu e Ele vai voltar a buscar uma igreja, filhos, filhas que estão se preparando, que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo fala, todos aqueles que amam a vinda de Jesus. E ele é mais enfático, ele fala assim, ó, aqueles que não amam a vinda de Jesus, que sejam malditos. Uau! Pastor, você é muito brabo às vezes. Cara, você não viu o apóstolo Paulo. Sabia que o apóstolo Paulo, estudiosos dizem que ele tinha 1,40 m. 1,40 m. E aí, rapazinho, tudo bem com você? Ele abria a boca, era um gigante. Uau! Deus usa os menos prováveis. Ah, pastor, eu sou muito feio. Deus não vê como Ele te vê. Deus não vê você como você se vê. Ah, pastor, eu sou muito magro. Ah, pastor, eu não falo direito, pastor. Moisés era gago, querido. Ele foi representante da lei. Jeremias era uma criança. Cara, você vai falar para nações. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Tal era o desejo desse povo da igreja primitiva pela volta do Senhor, que eles adotaram como cumprimento o Maranata. Então não era oi, não era e aí beleza, paz do Senhor, paz de Deus, irmão. Durante muito tempo o cumprimento deles, eu chego na casa do Claudemir e falei, ei Claudemir, Maranata meu irmão. E o Claudemir se identifica, porque é isso que ele busca. Uau, eu quero ver o meu amado. E ele me responde, Maranata meu irmão. Daí na hora que eu estou indo embora de barriga cheia, porque quando você vai na casa, ir na casa do Claudemir é muito legal. Marca lá de tomar um café com ele. Você sai assim, com bordinhas de catupiry. E a culpa é de vocês, que vocês fazem tudo bem. E quando eu estiver saindo da casa do Claudemir, eu falo, Claudemir, Maranata. Ele fala, Maranata, pastor. Tal era a identidade que eles viviam. Então, para a gente entender melhor, eu vou mostrar 2 estilos de vidas. E a partir das parábolas de Jesus, e um deles é aqueles que esperam
esperançam no Senhor. Pai, eu esperanço em Ti. Não é só esperar de tempo, mas é esperança, porque a esperança, quem tem esperança nunca será, não vai se frustrar. Mas quem espera talvez, mas quem esperança não. Eu queria que você abrisse lá no capítulo 25 de Mateus. Só para te contextualizar ali, os capítulos 24 e 25 de Mateus é uma resposta de Jesus ao fim dos tempos. Ou seja, uma resposta que os discípulos perguntaram, Senhor, lá em Mateus 24, 3, eles falam, um dos discípulos pergunta para Jesus, como é que vai ser no final dos tempos? E ali Jesus começa a falar, guerra, rumores de guerra, falsos cristos, e o Senhor fala assim, isso é só o princípio das dores, ou seja, é o princípio das contrações. Ele usa o exemplo de uma mulher grávida, que pode olhar para as dores, mas ela também pode se aplacar, por causa da recompensa que vai vir. Está difícil, irmão. As dores de parto estão difíceis. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para o Senhor que suportou a vergonha da cruz por amor, porque um dia Ele te viu neste lugar. Então essa resposta de Jesus vem em forma de parábolas. Ali no final do capítulo 24 e o 25, ele fala sobre esse assunto de forma específica, muito enfática. E ele conta três parábolas. Que a primeira é do servo fiel e do servo fiel e o servo bom, em Mateus 24, 45. Depois ele trabalha as 10 virgens. E depois ele trabalha a parábola dos talentos. Hoje nós vamos ler a parábola das 10 virgens. Mas antes, eu queria só traçar alguns paralelos nessas parábolas. Nessas parábolas, Jesus compara 2 tipos de pessoas. Fala assim, 2 tipos. 2 tipos de pessoas. Os que esperam, os que apressam e os que se apressam para essa vinda, ou seja, vivem esse estilo de vida pautado pela volta. Querido, se você vive um estilo de vida pautado pela volta, você repensa os seus negócios, você repensa a forma como você é como pai, como esposo, como você lida com o seu dinheiro. Você vai repensar os seus atos quando você vive esse estilo de vida que é pautado por aqueles que esperam, apressam ou se apressam para essa volta do Senhor. E também tem aqueles que desanimaram porque demora, porque demorou. Eles abandonam essa paixão. Em todas essas palavras, em todas essas parábolas, há uma mensagem parecida, que é: Ele se ausenta, todas elas, Ele se ausenta, mas Ele vai voltar. Em todas essas parábolas, a do servo fiel e a do servo infiel, ou seja, ali diz que um Senhor colocou ele a serviço, colocou esse servo a serviço para cuidar das suas coisas, e esse servo achou que ele estava demorando demais, então ele começou a se corromper. Ou seja, do ponto de vista humano, aquele servo já disse: ele demora. E todas as parábolas trabalham essa questão: ele demora. Em todas essas parábolas ninguém sabe o dia. Alguém aqui sabe o dia que Jesus vai voltar? Não. Mas é como se Jesus, nesse estilo de vida, é como se Jesus fosse voltar agora. É como se Jesus fosse voltar agora. É como se Jesus fosse voltar nesse próximo momento. Então, de todas, a parábola aqui para nós reflete melhor a realidade que vivemos hoje. É a parábola das 10 virgens. Eu queria que você abrisse lá então Mateus 25, vamos ler? Mateus 25, capítulo 1, fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Essas 10 virgens aqui representam a totalidade da igreja. Tudo bem? É a igreja militante, é a igreja invisível, a totalidade da igreja. A igreja que ora, a igreja morna, a igreja fria, a igreja que está aquecida com o amor de Cristo. Estão representadas aqui 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, loucas, tolas, né? E 5 prudentes. As loucas, as nécias, ao tomarem as suas
lâmpadas não levaram azeite consigo. Fala assim comigo, volta lá. Não levaram azeite consigo. E azeite na Bíblia sempre é uma simbologia do Espírito Santo. Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, sejam cheios desse Espírito. Pode passar para o 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, eu sempre digo, a lâmpada é o coração, o lugar onde o azeite queima, que é comparado com o altar do Antigo Testamento, que em Levítico fala assim que o fogo desse altar jamais pode se apagar. O fogo desse altar jamais pode se apagar. Então elas, além das lâmpadas, além do coração, elas levaram azeite nas vasilhas, ou seja, elas tinham de sobra. Vamos lá? E tardando o noivo, fala assim comigo, tardando o noivo. Está vendo? Em todas essas 3 parábolas há algo semelhante. O noivo tarda. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Pode passar. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiam ao seu encontro, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens, ou seja, a igreja toda ouviu. Toda a igreja ouviu. E prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos. Presta atenção nisso. Dai-nos, me dê. Você, Ariadne, me dê um pouco do óleo que você tem. Ariadne vai falar o quê? Não! Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, nosso coração, estão se apagando. Mas as prudentes responderam o quê? Olha aí, lembra da Ariadne? Não! Para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem. E o quê? Comprai-o. Deixa eu ouvir de novo. Será que a gente está lendo errado aqui? Pastora Anice, fala para mim. Comprai-o, igreja, fala comigo. Comprai-o. Vamos lá, mas e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele, ou seja, as que estavam preparadas. Em outras traduções fala assim: as que estavam preparadas com azeite, entraram com ele para as bodas. E o que? Fechou-se a porta. Aí começa o desespero. Mais tarde chegaram as virgens loucas, nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Amém, queridos? É forte essa parábola, né? É pesada essa palavra, né? Mas ela tem muita semelhança conosco. Ela se parece muito com o nosso estilo de vida, o estilo de igreja dos últimos dias. A igreja que nós estamos, que nós fazemos parte, que nós amamos e que nós queremos que cada vez mais o Senhor encha essa igreja, que venha o avivamento do Senhor. Só que óleo novo, vinho novo, precisa de odre novo, querido. Às vezes a gente clama por avivamento, mas a gente não fala: Senhor, eu quero ser este odre novo. Porque, querido, se o Senhor depositar vinho novo em odre velho, o que acontece? Arrebenta. Então, se você olha para a parábola, meu Deus, está difícil falar parábola do servo mau, vemos que ele desistiu de esperar. Está no 24:48, ele fala: meu servo demora. E ali ele endemonha, começa a bater nos empregados, começa a encher a cara. Enfim, já não é mais da geração que espera e apressa, já não é mais da geração que espera e se apressa para essa vinda. Assim, também o servo que recebeu aquele talento em Mateus 25:18, e diz que ele saiu e ele cavou uma cova e escondeu aquele talento. Era uma quantidade muito grande de dinheiro, mas o Senhor, ele não estava falando de dinheiro, mas não estava falando de dinheiro, entenda. Entenda, são mistérios. Estava falando de uma vida colocada no altar. Então aquele também deixou de esperar e se apressar, ou apressar a volta do Senhor. Por outro lado, quando nós olhamos para essa parábola das 10 virgens,
Todas elas, fala assim comigo, todas. E sabe o que significa todas em grego? Todos. Não tem diferença nenhuma. Todas estavam aguardando o noivo. E uma das primeiras lições que nós tiramos dessa parábola, que eu tiro, que me enche de temor, queridos, que me enche de temor, temor, me encontra, Senhor, queimando para Ti, me encontra, Senhor, com óleo extra, me encontra, Senhor, não somente com as minhas lâmpadas acesas, mas encontra, Senhor, com óleo extra, pois não é simplesmente estarmos aguardando o noivo que nos faz prudentes, mas precisamos ter óleo extra. Não é simplesmente crer que nos faz prudentes. As 10 acreditavam, as 10 criam. Não é isso? As 10 acreditavam, as 10 viviam na expectativa, só que umas queimavam ardentemente por isso. Então alguma semelhança entre as 10 virgens, ou seja, alguma semelhança que existe na igreja, elas eram externamente iguais. Se você olhasse as 10 e olhasse, uau, todas são iguais. Todas foram convidadas, todas receberam um convite do noivo, todas ouviram um chamado do noivo, mas isso não foi suficiente. Isso não foi um fator que as animou, pelo menos 5 delas, a estar vivendo essa expectativa, em alto nível, se preparando, buscando, querendo mais do Senhor. Eu quero mais do Teu óleo, Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero mais do Senhor. Ou seja, às vezes nós entramos no automático de nossas vidas e a gente se autoavalia, tá bom desse jeito. Sabe, eu sempre falo assim, pergunta para o Espírito Santo, ele sempre responde. Todo problema que eu e a gente tem com relação a resolver problemas do GC, com relação a alguém, com relação a tudo na minha vida, nós temos uma frase que nós falamos assim, vamos perguntar para o Espírito Santo. Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, qual é o nível de óleo que eu tenho carregado? Será que eu tenho queimado? Às vezes você nem tem queimado, nem tem ardido no teu coração um desejo pelo Senhor. Então todas foram convidadas, todas ouviram um chamado do noivo, mas isso não foi suficiente. Todas tinham lâmpadas, as 10 tinham estrutura e condições para queimar. Todas estavam com a sua luz acesa no início. Talvez na caminhada alguns já perderam o seu primeiro amor. Todas estavam queimando no início. É interessante que fala que todas dormiram, né? Isso não significa uma atitude espiritual de negligência, mas isso indica um cotidiano, uma rotina, algo ordinário na sua vida. De manhã eu falei que eu ficava bravo com meu pai. Eu achei que era um palavrão tão grande que ele me chamava quando eu era piá. Ô, seu ordinário! Eu ficava bravo, porque meu pai me xingou. Ordinário. Queridos, quando a gente fala, elas dormiram, elas precisavam viver sua humanidade, viviam vidas comuns e dormiam quando estavam cansadas. Deus quer te usar no seu cotidiano. Deus quer te usar no seu ordinário. Às vezes a gente, Senhor, me coloca em grandes coisas. O Senhor fala assim, cara, você não é fiel nem nas pequenas coisas. E às vezes as grandes coisas de Deus não são grandes para nós. A mãe de John Wesley tinha 15 filhos. Alguém aqui tem 15 filhos? Levanta a mão. A gente vai te ajudar com uma cesta básica. A gente vai, fazer um pix para sua conta. Não sei como, mas 15 filhos. E ela encontrava tempo no meio de uma vida corrida com 15 filhos para orar, jejuar, buscar o Senhor. E ela falava para os filhos dela assim, olha filho, se você não for pastor, ela falava isso, se você menino não, falava para John Wesley, pequenininho, John, vem aqui, mamãe tem um negócio para te falar, se você não for pastor, eu só aceito que você seja primeiro-ministro da Grã-Bretanha. E olha lá, porque pastor, para ela, cara, você vai estar cumprindo um desejo, uma oração,
do meu coração. E eu tenho buscado o Senhor, eu tenho preparado você. Sabe, eu vejo muitas mães fazendo trabalhos fantásticos dentro de casa. E isso, eu creio que é um ministério poderoso no teu cotidiano. Deus te usando para formar pessoas que amam o Senhor a partir daquilo que eles veem em você. Daquilo que eles veem em você. Então, se você não for pastor, seja primeiro-ministro da Inglaterra. E ela encontrava tempo para orar. A gente tinha uma filha só quando eu era pequena. O pessoal me chamava de Panda. E aí, Panda, beleza? Que eu não dormia direito, porque a olheira me tomava conta do olho, né? E aí, Panda? Então, elas viviam o cotidiano, mas elas queimavam. Elas queimavam no Senhor, elas buscavam no Senhor, elas estavam no Senhor. Então as 10 estavam esperando o noivo, as 10 estavam no culto de domingo da igreja Aba, das 18 horas. Elas estavam aqui neste lugar. Elas ouviram os louvores que foram cantados, até cantaram, todas elas cantaram. Mas nem todas estavam com óleo extra. Então essas características que eles não foram ditas para que a gente vire expert em identificar quem é imprudente ou não. Essas características foram ditas para que eu possa olhar para mim e falar: Espírito Santo, se o Senhor voltasse agora, se o Senhor voltasse agora, se o Senhor voltasse agora, Espírito Santo, se o Senhor voltasse agora, feche seus olhos e pergunta para Ele: Espírito Santo, e se o Senhor voltasse agora? Eu teria óleo de sobra. Ou o Senhor diria para mim: eu não te conheço, Jefferson. Então Jesus nos mostra algo interessante nessa parábola formidável. Ele mostra algumas características da geração que espera, que apressa e que se apressa para essa vinda do Senhor. E uma das características não é só intensidade. Às vezes a gente é muito bom em intensidade. Eu vou para um retiro, eu estou intenso, aí vai esmorecendo, parece um peão, né, que sai rolando, rodando, mas ele vai perdendo, vai cambaleando. Queridos, Deus não está tão interessado em intensidade, mas Ele está interessado sim em continuidade. Lá em Eclesiastes 7:8 fala assim: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Talvez o seu começo não foi tão bom, mas o Senhor tem expectativas em você para que você termine melhor. Sabe, numa geração de velocista, eu preciso desenvolver uma mente de maratonista. Eu estou correndo minha carreira, eu tenho uma carreira para correr, e eu preciso chegar até o final dela. Então, se eu não consigo viver numa intensidade, viva numa continuidade, e essa continuidade precisa a cada dia melhorar. Então o desafio, queridos, é sermos achados constantes. Achados constantes. Quantas pessoas a gente vê que parece que vive uma bipolaridade espiritual. Essa semana ele está bem, está vendo anjo, está falando 65 tipos de língua estranha. Na semana seguinte o cara está derrotado, se arrastando. Uau, é falta de conhecimento da identidade que Deus tem para você. E viver essa expectativa: Senhor, eu quero voltar os meus olhos para o Senhor, e eu quero comprar de Ti esse azeite. Quando Jesus, em João 15:4, ele fala assim: olha, se há algo que nós precisamos viver, que vocês precisam viver, é permaneçam em mim. Eu não quero uma ficadinha de final de semana. Não é uma ficadinha de final de semana, mas é uma permanência nele. É uma permanência nele. Querido, sabia que nós não fomos chamados para dar frutos, mas sim para permanecer nele. E quando nós permanecemos nele, nós damos frutos. Às vezes tem gente querendo dar frutos sem permanecer no Senhor. Não vai dar. Então nosso trabalho é permanecer. Fala assim, fecha seus olhos, fala assim: meu trabalho é permanecer em Ti. Queridos, é imperativo que eu esteja queimando, e eu termine queimando.
Quando a gente fala em queimar, queridos, é desejo por Ele. É desejo por Ele. É desejo demais dEle. É desejo. Quantas pessoas a gente conhece, conversa, cara, não tem desejo de Deus. Cara, se você não tem desejo de Deus, se joga no chão e chora. Entra em desespero. Entra em desespero. Fala, Deus, eu quero ter desejo de Ti. Eu quero, Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da Tua presença. Um dia vem. Uma hora vem. Uma hora você vai ser encontrado por Deus queimando. Mas isso foi na continuidade. Não é nos rompantes de intensidade. Não estou dizendo que intensidade não é bom. Intensidade é bom, querido. Mas quando falamos em intensidade, às vezes a gente fala assim, pastor, agora senti uma visão dos céus, vou jejuar 40 dias. Se você puder, vai firme, que você vai ver o céu aberto. Você vai ver coisas que, se você não jejuar, você não vai ver. Mas sabe, é melhor você dizer assim, pastor, eu vou jejuar um dia na semana, por 40 anos, por 50 anos, por 60 anos. Sabe o que é legal? Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia quando tinha os seus 13, 14 anos, 15 no máximo. E no começo a gente vê ele é um jovem de oração. Um jovem que se consagrava, queimava por Deus. E passou-se 70 anos, que era o tempo que foi profetizado por Jeremias. Meu povo ficará cativo na Babilônia por 70 anos. E você encontra o ancião Daniel orando ao Senhor. E quando ele olha na Bíblia, sabe? Em Jeremias, quando ele olha assim, ele fala assim, Senhor, acabou o tempo. Acabou o tempo do teu povo aqui. O que eu preciso fazer? O Senhor vai orar. E ele fica 21 dias orando. Batalha espiritual. Ele não sai do lugar de oração. Ou seja, um homem que foi intenso, sim. A gente não pode negar que ele foi intenso. Mas ele foi contínuo. Ele foi contínuo. Precisamos entrar neste lugar de constância e continuidade, querido. Outra coisa que nós aprendemos nessa parábola é: óleo não se dá, nem se empresta. Versículo 8 fala: as nécias, dei a nós um pouco do óleo. Sabe, querido, eu quero dizer assim que às vezes não adianta muito a gente estar envolvido em movimento profético, em intercessão, e a gente só copia o que o outro vive. Nós somos bons copiadores. Não adianta de nada se você e eu não buscarmos óleo. Óleo. Eu te pergunto, você vai comprar óleo? E sabe, comprar envolve um preço. Pastor, mas comprar envolve um preço. Comprem para vocês. Óleo se compra, versículo 9. E Apocalipse 3,18 também fala de comprar. Eu preciso comprar. Eu preciso pagar um preço. A gente vive um evangelho tão maneirinho, tão legalzinho, tão hipergraça. Não, já foi pago tudo o preço. Já foi pago tudo. Posso pecar e vou entrar no céu pecando. Posso sim. Ter relações sexuais antes do casamento e está tudo bem, pastor. Posso sim. Viver a minha vida inteira. Aquele diabo daquele negócio que a gente fala... que não é casamento, é o quê? É relação estável, é isso? Termo de união estável, gente, isso é do inferno. Se você vive uma relação estável, você está em adultério. Você está pecando, adultério não, você está pecando. É forte, pastor, você está falando isso de púlpito. Eu estou falando de púlpito. Ah, pastor, estou tão magoado porque lá na igreja que eu frequentava me magoaram e eu saí de lá. Então, querido, a gente pode falar isso abertamente. Então, você não estava lá por causa de Jesus. Você estava lá por causa do cargo, por causa da ascensão. Você estava lá por causa de pessoas, mas não por causa de Jesus. É forte isso, né? Mas é 10 virgens.
Tem umas que eram loucas. Sabe, loucura é você ler a Bíblia, ver a santidade de Deus, ver as exigências do Evangelho, ver o preço que Jesus pagou pela tua vida. E você fala, Jesus, eu não quero mais o Senhor, porque aquela pessoa me magoou, me frustrou, e isso, aquilo. Eu entendo que isso faz parte da nossa vida. Por isso que eu gosto de dizer, eu estou há 27 anos caminhando na mesma igreja. Você acha que pessoas aqui já não me magoaram? Mas eu corri para Cristo. Eu corri para Cristo. Eu corri para o Senhor. Eu corri para o Senhor. Aconselho que compre de mim ouro refinado. Projeta para mim Apocalipse 3,18 ali. Sabe, tem gente que acha que aquilo que fizeram para você é maior do que aquilo que eu fiz para Jesus na cruz. Ah, Senhor, eu não vou liberar perdão porque isso que fizeram para mim, Senhor, nem se compara com a tua morte. Ah, o Senhor não sofreu tanto quanto eu. Ali fala, conselho. Olha, um conselho de Jesus. Cara, eu aconselho que de mim compres ouro refinado. Ouro é valor de glória divina. É entrar na glória. Eu quero entrar nessa glória, Senhor. Moisés, quando subiu o monte, ele pagou um preço. Vou pagar um preço de subir. Vou pagar um preço de não ser compreendido pelo povo, muitas vezes. Mas ele pagou um preço. Roupas brancas, santidade. Aconselho que compre de mim vestiduras brancas para te vestires. Aconselho que compre de mim colírio, porque a forma como nós enxergamos não é a forma correta. A gente precisa, Deus, traz esse colírio. Eu quero comprar esse colírio. E a gente compra, sabe como? Orando, pedindo, Deus, 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 eu quero, eu busco, Senhor, eu creio quem Tu és. Revela, Senhor, quem eu sou na totalidade. E o Senhor vai falando. Então aquelas virgens imprudentes, elas estavam com as candeias acesas, mas era uma quantidade, presta atenção nisso, era uma quantidade mínima necessária para o básico, ou seja, dá para orar desse jeito? Dá para impor as mãos na cabeça das pessoas desse jeito? Não dá, mas tem gente que coloca. Dá para cantar? Não dá, mas tem gente que canta. Dá para pregar? Não dá, mas tem gente que prega. Mas nada com paixão, parece um plano automático religioso. É aquilo que eu falo, é o mínimo necessário para o básico. Cara, mas tem um grupo de pessoas que vivem uma continuidade e nem percebem, mas estão acumulando óleo para quando o noivo chegar. Às vezes são aqueles que a gente chama, cara, para que orar tanto? Para que jejuar tanto? Para que amar tanto? Não, irmão, vai lá e revida. Vai lá, é isso mesmo, vai lá. Responde à altura. Sabe o que é impressionante? Jesus, quando sentava à mesa, da mesma forma que ele tratava João, ele tratava Judas. Isso é amor. Então Jesus não vai buscar quem tem lâmpada, mas quem tem óleo de sobra e estiver queimando. E sabe, querido, para a gente terminar, para ter óleo até o fim, a forma mais eficaz é dizer não. Fala assim comigo, não. A forma mais eficaz é dizer não. Elas falaram assim, empresta para mim o seu óleo. Não. Precisamos aprender a dizer não. Quando alguém falar assim, você viu aquela série nova do Disney Plus? Você viu aquela série nova do Netflix? Acabou de sair. E você fala, não estou dizendo que é errado, querido. Mas eu estou dizendo, quanto tempo nós gastamos com a internet? Quanto tempo nós gastamos com redes sociais? O John Piper, ele fala assim, que a internet, que as redes sociais, o Senhor vai usar, até mesmo contra nós, quando a gente chegar no céu e falar assim, Senhor, eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. O camarada tem Instagram, tem o X, o antigo Twitter, o cara tem o TikTok, o cara tem o Threads, o cara tem o sei lá o que mais, gente. Gasta tempo naquilo e não compra óleo. É uma geração que já
não espera, é uma geração que não se apressa, é uma geração que não apressa a vinda do Senhor. Sabe, queridos, chegou uma época na minha vida que eu falei: Senhor, eu não quero mais ser só termostato, eu não quero mais ser termômetro. Eu falei: eu quero ser termostato. Sabe o que o termômetro faz, Marquinhos? O termômetro mede a temperatura do ambiente, mas não muda a temperatura do ambiente. Agora o termostato é diferente. O termostato entra no ambiente e ele mede a temperatura e ele altera a temperatura. Ou seja, eu não vou, se eu entrar numa galera que está falando besteira, eu vou entrar e vou alterar aquela atmosfera por causa daquilo que eu carrego. Por causa daquilo que eu carrego, eu tenho certeza disso. Não quero só entrar e fazer parte daquilo, mas eu quero alterar aquele ambiente. E eu sei que o Senhor me dá autoridade para isso. E o Senhor está buscando homens e mulheres que estão dispostos a andar pelas ruas queimando. Sabe, no teu trabalho a gente não chega, mas você está lá, e às vezes o cara trabalha com o cara do lado dele, 15 anos, e nunca falou do amor de Jesus, nunca deu testemunho. Então que o Senhor traga temor nas nossas vidas nessa noite. Derrame um temor. Temor não é medo, querido. Temor é um respeito. É um respeito muito grande pelas coisas de Deus. O Senhor quer te levar, queridos, a ter tempo no quarto do choro. Quarto do choro. Eu queria terminar contando essa história. Nos anos 90 aconteceu um avivamento no mundo. Aconteceu um avivamento que impactou o mundo. Ele era chamado o Avivamento de Toronto. Alguém já ouviu falar aqui o Avivamento de Toronto? E às vezes eu sempre falo, a gente é muito bom para julgar. E a gente é demorado para queimar. Quando é julgar, a gente é rápido. Agora, quando é queimar, a gente demora demais. E esse avivamento, aconteceram algumas coisas ali, controversas, assim, que muita gente se reuniu e focou as coisas controversas. Por exemplo, tinha lá a unção do riso, que as pessoas começavam a rir, e elas ficavam rindo. E alguns psiquiatras e psicólogos e médicos começaram a fazer estudos com as pessoas que foram batizadas com a unção do riso. E eram pessoas que há anos sofriam de depressão, sofriam com problemas de ordem mental, pessoas doentes mentalmente, doentes da alma. E essas pessoas que foram batizadas, elas batizadas com esse unção do riso, passaram por uma série de testes, e os psiquiatras chegaram à seguinte conclusão: presta atenção nisso, anos de terapia, anos de uso medicamentoso, não resolveu o que aquele batismo do riso fez. Muitas pessoas foram curadas instantaneamente. E eu sempre digo assim, sabe, o avivamento ele vem para ofender a nossa mente, vem para ofender a nossa racionalidade. E aconteceu isso em todos os avivamentos. E nesse avivamento que aconteceu lá não foi diferente. Que era um avivamento que valorizava a paternidade de um Deus que ama os seus filhos. E certa noite, uma irmã que era dessa igreja, o Senhor deu um sonho para ela. Deu um sonho para ela. E ela entendeu que o Senhor levou ela neste lugar para liberar chaves sobre a vida dela. Chaves poderosas. E ela se encontrou numa casa muito linda, numa mansão linda. Tudo era perfeito, tudo era harmonioso, tudo era gracioso neste lugar. E o Senhor a chamou para o quarto mais lindo que tinha naquela casa. Diz que ela passou por alguns lugares, esses lugares estavam cheios, a biblioteca estava cheia, a cozinha estava cheia, as pessoas se alimentando com a comida que o pai dava. Era tudo maravilhoso. Mas quando ela entra nesse quarto da intimidade, ela estranha. Ela fala assim: papai, aquela expressão assim de intimidade,
Porque Deus só te leva para ter um sonho desse quando você tem intimidade, querido. Uma experiência dessa é só para quem tem intimidade. E ela fala assim: papai, por que todos os outros lugares estão tão cheios, e aqui, que é o quarto da intimidade, só estão eu e o Senhor? E o Senhor falou assim que eles encontraram satisfação em outros lugares, mas era o ambiente mais lindo da casa, era tudo perfeito. E ela ficou um tempo ali queimando com o Senhor, na intimidade com ele e ela, queimando com o Senhor. De repente ela olhou e algo destoava daquele quarto, algo não combinava com aquele quarto. Ela olhou e ela viu uma porta pequenininha, uma portinha meio tosca até. No livro do Mike Duke ele conta essa história. Ele foi para lá, ele viveu isso. E eu vivi um pouco disso quando eu fui para Pensacola. Pensacola foi um rebento daquilo que aconteceu em Toronto. E eu me lembro que eu esperei 16 horas na fila para entrar num culto das 18 horas. E eu via pessoas sendo curadas, eu via pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Lá no estacionamento já, pessoas sendo curadas. Quando o avivamento vem, querido, isso explode para fora das paredes da igreja. Isso alcança. Eu vivi isso. O pastor, o dia que eu fui, o pastor que pregava lá, ele pegou uma lata de lixo, ele saía pregando: você quer entregar o seu vício hoje, coloca aqui. E quando ele voltou, era uma igreja grande, umas 5 dessa nossa aqui. Quando ele voltou, tinha tanta droga naquele cesto de lixo, tanta droga, cigarro de maconha, aquelas trouxinhas de cocaína, tanta droga, que ele teve que falar: uau, tem alguma autoridade aqui para receber isso aqui? Que eu não posso ficar com isso aqui, senão você vai achar que eu sou traficante. Mas é impressionante quando Deus traz esse avivamento, e nós precisamos disso, e nós buscamos isso. Mas Deus precisa encontrar pessoas que têm óleo de sobra para que isso aconteça. Daí, voltando ao sonho, a mulher tinha aquela portinha. Ela falou: Senhor, o que é essa portinha? E o Senhor falou assim: esse é o quarto do choro. E ela, a princípio, ela não quis entrar nesse quarto, mas o Senhor falou para ela assim: ali é o lugar que eu passo a maior parte do meu tempo. Daí ela: uau, eu quero entrar neste lugar, já que é o lugar predileto do papai, eu quero entrar. E o pai o conduziu ela. Eles desceram uma escada, e neste lugar só tinha uma cadeira simples, e uma janela que dava para o mundo. Ali o pai sentava e o pai chorava. Ah, mas Deus chora. Mas Jesus chorou mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar. Mas ele chorou por causa da incredulidade daquele povo, por causa da tristeza de Maria, por causa da tristeza de Marta. Aquilo compungiu o coração de Jesus, e é o mesmo coração do Pai. E ali ela gastou tempo chorando com o Pai. E o Pai ali escutava o clamor das nações, o Pai escutava o clamor das crianças do Nepal, o Pai escutava o clamor das mulheres que eram violentadas, dos filhos que eram menosprezados, que não viviam paternidade. O pai escutava, e o pai chamava pessoas que gostariam de estar com ele neste quarto, para escutar o clamor do mundo e ir em direção a esse clamor. E ela ficou ali ouvindo, chorando com o pai. Ela entendeu: puxa, pai, perdão, eu preciso viver intensamente aquilo que queima no teu coração. Brainerd já falou isso. A gente precisa pedir para o Senhor: queima no meu coração, Jesus, aquilo que queima no do Pai, aquilo que queima no coração do Pai. E daí ela gastou um tempo com o pai no quarto do choro. Ela viu uma outra porta linda. Ela falou: pai, o que é essa porta? Daí o Senhor revelou para ela, falou assim: aqui é o quarto da estratégia. É aqui aonde eu delibero
A minha vontade para o mundo é aqui, com aqueles que passam o tempo no quarto do choro. Eu dou estratégias para agir na terra. Eu libero os meus segredos. Sabe, eu entendi que Deus não esconde coisas de você e nem de mim, mas Ele esconde coisas para mim, e Ele esconde coisas para você, para que nós venhamos a encontrá-las. E nós a encontramos neste quarto da intimidade, nós a encontramos neste quarto do choro, e nós fazemos isso acontecer quando nós entramos no quarto da estratégia. Mas ela falou assim: Senhor, eu queria entrar neste quarto. O Senhor falou assim: não dá ainda, você está muito grande, você não passa pela porta. Ela entendeu. Então, para eu entrar no quarto da estratégia, eu preciso gastar mais tempo no quarto do choro. Quarto do choro, porque é no quarto da intimidade e do choro que eu forjo o meu caráter, para que Deus libere o desejo dEle para a minha vida, para que Deus libere a vontade dEle, para que Deus encontre homens que falam assim: Senhor, eu vi o Teu trono, eu contemplei a Tua face, eu vi a Tua beleza, eu sou um homem de lábios impuros, e o Senhor providenciou logo a purificação. E o Senhor pergunta: e aí? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Isaías esteve neste lugar que essa irmã esteve. Foram concepções diferentes da visão por causa do contexto ao qual eles viviam, mas Isaías esteve neste lugar. Isaías nunca mais foi o mesmo, querido. Isaías nunca mais foi o mesmo quando ele começou a compartilhar da intimidade com o pai. E o pai o chamou para o quarto do choro, e o pai o preparou naquele quarto do choro, do quebrantamento, do temor. Daí o pai disse: agora você está preparado para entrar no quarto das estratégias, aonde eu vou te preparar para você fazer a diferença. Ah, pastor, eu não sei pregar. Daí eu também não sei. Mas você sabe orar ao Senhor, buscar intimidade com Ele. Você sabe chorar. E sabe, nenhum ambiente resiste. Nenhum ambiente resiste um homem e uma mulher de oração, de quebrantamento. Nenhum ambiente. Esses dias perguntaram para mim, falaram para mim assim: pastor, eu tenho tanto medo de demônio, tenho tanto medo do diabo. Eu falo assim: sabe, querido, na verdade o diabo que tem que ter medo de você, porque você tem autoridade, você tem a imagem de Deus, você tem acesso à intimidade, você tem acesso ao quarto do choro, você tem acesso ao coração do Pai, você tem essa autoridade que foi delegada por Jesus a você. Então não tem ambiente que você não possa transformar, não tem situação ao qual você e Deus não possam vencer. E o que o Senhor te chama nessa noite é venha para o quarto da intimidade. Eu queria que você se colocasse em pé. Venha para o quarto da intimidade e pede para o Senhor te levar para o quarto do choro. Fala para Ele: me leva, Senhor Deus, para este quarto, Senhor Deus, que o Senhor compartilha o teu coração. Aí eu vou viver essa vida de esperar em Ti, apressar, Senhor Deus, a Tua volta, e me apressar para a Tua volta. Eu queria desafiar a tua vida, eu queria desafiar você. Eu queria te desafiar nessa noite, desafiar você a dizer: Senhor, eu quero comprar mais óleo de Ti, eu quero comprar intimidade contigo, Senhor, ouro refinado, eu quero comprar vestes brancas, eu quero comprar colírio, para que eu possa ver, Senhor Deus, o sobrenatural do Senhor. E eu queria te convidar, eu queria desafiar, não é um convite, é um desafio. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão postos sobre toda a terra, e Ele quer se mostrar forte para com todos aqueles cujo coração é totalmente dele. Então eu queria te desafiar, vir aqui na frente, a dizer: Senhor, eu quero queimar por Ti, eu quero queimar por Ti, eu quero queimar por Ti. Eu não me contento em ter só óleo, Senhor Deus, nas minhas lâmpadas, mas eu quero ter óleo extra. Eu quero ter
óleo extra. Eu quero ter óleo extra. Eu quero ser achado queimando por ti, 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 queimando por ti. O Pai quer depositar mais óleo sobre a sua vida. O Pai quer derramar óleo sobre a sua vida. O Pai quer derramar óleo sobre a sua vida. O Pai quer te revestir nessa noite com vestes brancas, vestes de santidade, vestes de santidade. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Os céus estão abertos sobre a Igreja Aba. Os céus estão abertos sobre a Igreja Aba. Aleluia. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Sim, Pai, estão acesas nossas lamparinas. Temos olhos, temos óleo extra. Temos óleo extra. Temos óleo extra. Temos óleo extra, Senhor. Em direção a é só bater. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor. Amamos a tua vinda. Vivemos, Senhor, a ardente expectativa da volta do Senhor. Encontra em nós, Senhor, óleo. Encontra em nós roupas brancas. Encontra em nós, Senhor. Declare, querido, eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando, te esperançando em ti, Jesus. Me esperançando em ti, Jesus. Maranata, 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 Maranata. Obrigado, Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes. Obrigado, Senhor. Estou só te esperando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Estou só Senhor. te esperando. Aleluia. Vem, 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 Senhor. Vem, Senhor. Queremos dançar contigo. Queremos dançar contigo. Queremos dançar contigo. Queremos celebrar contigo. Queremos celebrar para ti, Jesus. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que eras lindo. Que era lindo assim. Que eras lindo assim, Senhor. Que era lindo assim. Meu noivo, noivo amado, noivo amado, noivo amado. Pode morar aqui, pode transbordar, pode transbordar, pode transbordar, pode transbordar, pode transbordar. imaginava que era lindo Aleluia. assim. Aleluia, Que era lindo assim. aleluia. Sim, sim, noivo amado. Aleluia. Querido, eu queria
Eu queria para nós terminarmos. Eu queria para nós terminarmos mesmo. Eu queria perguntar: será que tem alguém aqui nessa noite que quer se entregar a Jesus? Tem alguém aqui que quer levantar as suas mãos? Presta atenção. Presta atenção. A banda vai tocar bem baixinho ali. Eu queria perguntar: tem alguém aqui que quer se entregar a Jesus? Que quer falar: Senhor, eu quero ser essa geração. Eu quero ser essa geração. Eu quero fazer parte dessa geração. Se tem alguém aqui, levante a sua mão. Tem alguém aqui que quer assumir um compromisso com Jesus hoje? A partir de hoje, Jesus, eu quero viver para Ti. Eu quero queimar para Ti. Tem alguém? Amém, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por este tempo tão precioso.